Neste vídeo, nós vamos falar sobre custo de capital próprio e custo de capital de terceiros. Esse vídeo ele é para qualquer pessoa que queira entender mais de finanças, mas ele tem uma mensagem muito importante para aquelas pessoas que querem empreender, que querem ser empreendedores, para auxiliá-los ali na hora de fazer as suas contas e na hora de pensarem e tomarem decisões sobre o seu negócio, né? Na hora do planejamento financeiro do seu negócio. Então vamos lá. Uma empresa, ela geralmente, utiliza capital próprio e capital de terceiros. Ela utiliza uma combinação entre capital próprio e capital de terceiros para fazer a gestão do seu negócio, né? Principalmente assim, no começo pode até ser que o empreendedor consiga levar só com capital próprio, mas depois de algum tempo, naquela fase de expansão, talvez ele precise e possivelmente ele vai precisar recorrer a capital de terceiros. O que é capital de terceiros? A gente pode pensar nos empréstimos que a gente faz nas instituições financeiras, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, comprar um ativo, nós vamos financiar um caminhão para nossa empresa. Se a gente faz aquele financiamento, aquilo é um capital de terceiros que a gente usou para financiar a nossa atividade, né? E como é que ele é reconhecido no nosso balanço patrimonial? Ele fica lá em passivo e a gente remunera, a gente paga por esse capital juros, né? O que a gente tem então de capital de terceiros? A gente pode ter um empréstimo bancário para ampliar a nossa fábrica, a gente pode ter a aquisição direta de algum ativo, né? Então a gente financiou o caminhão, financiou uma máquina. A gente também pode ter o financiamento acontecendo de forma indireta, que é aquele financiamento que acontece porque a gente ganhou um prazo para pagar o fornecedor maior, mas a gente não vai. A ideia aqui não é explicar, não é detalhar os tipos de financiamento, é mostrar que a empresa utiliza capital de terceiros ali para financiar a sua atividade e como ela utiliza. Ok, então remuneração do capital de terceiros é composto, né, está disposto ali na linha de juros, que é os juros que a empresa paga para aquela instituição financeira que lhe disponibilizou o capital. Agora, e o capital próprio? O capital próprio é o capital do acionista. Então, como é que a gente remunera, como é que o acionista tem que pensar, como é que o empreendedor tem que pensar no capital próprio? Quanto ele quer de remuneração? Então, se a minha empresa precisa de 200 mil reais e eu usei 100 mil reais de capital de terceiros, fui lá e paguei juros por esses 100 mil. Esses outros 100 mil fui eu que fiz o aporte, né? Então, o que eu espero ter de retorno com esse capital? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, o fato de eu investir 100 mil reais numa empresa significa que eu deixei de investir 100 mil reais em outro tipo de investimento. Esse investimento poderia até ser um investimento livre de risco, né? Então eu poderia comprar títulos do Tesouro e deixar os meus 100 mil aplicados lá, que ia me render um percentual, ia me render um valor por mês, né? Então a gente começa olhando um tipo de investimento livre de risco para falar, olha, no mínimo é daqui para cima, né? Porque a empresa, uma startup, uma empresa que a gente vai desenvolver não é livre de risco, ela tem bastante risco, inclusive. Então, eu começo olhando assim, ó, um ativo livre de risco me paga 2%. Então, esse é um ponto. Ok, qual que é o prêmio de risco que eu quero? Porque aquele investimento que eu tô fazendo não é livre de risco. Eu vou comparar com outras empresas do mercado, quanto que as empresas estão pagando. Então, quando o Itaú, a Natura, emite uma debênture, ela está pagando essa remuneração, ok? Ela tem risco, mas ela também tem um risco menor do que uma startup, né? Ela tem um risco menor do que a minha empresa. E a partir daí eu vou compor o custo de capital próprio, que é o custo mínimo que o acionista quer receber por aquele empreendimento que ele está fazendo, por aquele investimento que ele quer estar fazendo. Aqui a ideia não é a gente mostrar para você um número, né? Porque cada negócio, cada fase é uma situação. Se a tua empresa ainda está na fase de propor a parte de ideia, de testar o produto, funcionalidade do produto, ela tem um risco diferente de se ela já está vendendo, se ela já tem cliente. Então, todos esses fatores são importantes ali na composição do cálculo do custo de capital próprio. Que a ideia é o seguinte, você que é empreendedor, na hora que você vai fazer as suas contas, o seu planejamento financeiro, antes de iniciar a empresa, logo no comecinho, o que é importante?
refletir um pouco sobre o quanto que você espera obter de retorno com aquele investimento que você está fazendo, né? Então, assim, olhar, a hora que você vai fazer uma projeção financeira simples, ainda não precisa ser sofisticada, não precisa ser um cálculo muito detalhado, mas uma projeção simples. Esse mercado eu vou conseguir atender vendendo para quantos clientes, qual que é o preço que eu consigo cobrar, quanto que é o imposto que eu vou pagar, né, o imposto direto sobre o faturamento, ISS, IPI, como que vai ser a estrutura de impostos, como é que vai ser a minha estrutura de custo, como é que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar de aluguel, que eu vou gastar com despesa de vendas, com despesa de marketing. E essa composição a gente vai chegar ali num lucro, numa projeção de lucro. E aí a gente olhar essa projeção no decorrer de um tempo para a gente avaliar isso em relação ao capital investido e ver se tá ok para você receber aquilo de retorno, né? Então no primeiro ano, uma fase ainda de muito investimento, eu não vou conseguir ter um retorno bom. E no segundo ano, e no terceiro, e no quinto ano, e aí, vai ter valido a pena em 5 anos ter feito esse investimento nessa empresa em detrimento a algum outro tipo de investimento que eu poderia ter feito? E principalmente, tá? Aqui a ideia não é desistir do seu negócio, não é desistir do seu sonho, não. É ajustar mesmo. Ajustar, assim, dizer no seguinte, ajustar a máquina, né? Então, como assim? Não, dessa estrutura de custos, eu não vou conseguir ter um retorno bom. Então, o que eu consigo fazer hoje para melhorar essa estrutura de custos? Ao invés de eu investir, ao invés de eu ter um espaço, um aluguel que vai me custar 10, será que eu não consigo manter por algum tempo um espaço menor? Não consigo negociar? Não cabe no meu orçamento, não cabe ali na minha despesa inicial. Antes de eu começar a ter um faturamento razoável, não cabe um aluguel desse. Então, eu consigo reduzir? Consigo. Ao invés de eu investir em máquinas novas, será que eu consigo comprar uma máquina usada e reduzir o meu custo, e reduzir o meu investimento inicial, principalmente, né? Será que eu consigo fazer uma decisão melhor de financiamento? Tem algumas coisas que a gente fala que é bootstrapping, que é tentar postergar o máximo possível o uso do capital de terceiros, então isso vai reduzir o que eu vou pagar de juros. Então, assim, não, o ponto principal aqui, quando a gente olha custo de capital, quando a gente faz essa conta, né, para quem é empreendedor, porque se essa conta fosse para você decidir entre investir numa empresa, vou investir no Itaú, vou pegar meu dinheiro, vou investir no Banco do Brasil, qual que é o custo, quanto que eu espero o mínimo de rentabilidade? Essa conta ali, ela tem uma característica diferente, né? A gente tem o seguinte ponto, você é acionista, mas você não é o administrador. A gente trouxe esse assunto aqui, com essa característica de empreendedor, justamente porque muitas vezes a gente começa um negócio meio que assim, eu preciso empreender, eu saí da minha empresa, fui mandada embora, eu preciso empreender e aí vem aquela história, eu vou colocar todo o meu dinheiro ali, garantia, de seguro-desemprego, todo o meu dinheiro que eu vou investir, toda a minha poupança que eu tenho, eu vou investir nesse negócio. E aí, assim, e quanto que eu espero obter de retorno? Não, mas é minha sobrevivência. Ok, mas como é que você faz para que aquela conta te traga, como é que você ajusta, né, para que aquela conta te traga um bom resultado? Como é que você faz, então, para ter o seu custo de capital próprio no decorrer do tempo atingido, né? Porque você poderia pegar aquele dinheiro e investir numa aplicação financeira. E é nesse conceito que a gente trouxe esse assunto aqui hoje. Então é isso, meu nome é Alina, continuem seguindo aqui a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e que nós sempre trazemos assuntos de finanças, assunto com foco em empreendedorismo. Muito obrigada!